Vocês estão ouvindo? Não mostra. Ninguém entrou. Não aparece papai e fica refletindo as luzinhas. Tá, já Essas entrou. luzes são. Já entrou várias Parece pessoas. que vai ficar bem juntas. Tá, já entrou muita Senta bem no pessoa. cantinho. Ah, já tem 6 pessoas. A gente tem que ficar Mas junto. não vou falar nada? Oi, gente. Boa noite. Ali já estou vendo o Valdeli. Oi. Beto. Belk. Vou chamar a professora Clara. Boa noite. Boa noite. Já estamos juntos aqui com a professora Clara. Eu sou a professora Luciane Cardoso Barzotto. Estou aqui com o professor Luiz Fernando e a professora Clara Machado, diretamente de Sergipe, de Aracaju, do grupo Tiradentes, professora do grupo Tiradentes. Nós dois professores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos fazer essa live, então, sobre a ideia do estado de calamidade e o princípio jurídico da fraternidade. Clara, boa noite, Clara. Muito bom estar contigo. Boa noite, Luciane, boa noite, Luiz. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Igualmente. Olha só, Clara, esse convite eu estou muito feliz porque foi feito pela Manu e pela Ângela. São duas jovens do movimento Juvenil pela Unidade, e elas nos convidaram no contexto da Semana Mundo Unido, que é uma semana que os jovens desenvolvem atividades pela paz no mundo todo. Então, que já existe há muitos anos. Então, nós estamos difundindo essa ideia que participamos juntos de muitos estudos, enfim. Então, eu estou muito feliz aqui em estar nesse momento aqui contigo e agradeço a Ângela. Também uma atividade que o pessoal está fazendo, que está aparecendo aqui, é a vaquinha, que... fixar comentário. Isso, estou aprendendo aqui. Que é a vaquinha que o pessoal está organizando para ajudar algumas entidades aqui que estão precisando, estão passando dificuldades nesse momento de vulnerabilidade. Então, eu começaria colocando a questão da fraternidade, assim, vou pedir para o professor Luiz Fernando Barzotto nos explicar o conceito jurídico de fraternidade. E depois eu passo algumas considerações e depois a professora Clara comenta o que é esse estado de calamidade e como é que a fraternidade se vincula, né, à ideia de calamidade pública. Então, boa noite a todos e vamos começar esse bate-papo. Professor Luiz Fernando. Bom, boa noite a todos. Quero saudar especialmente a Clara, que junto com o Grupo Direito e Fraternidade, com o Meu Direito no Brasil, tem discutido esse tema com a gente já há algum tempo. Né, Clara? Eu tenho aprendido muito com ela e tenho aprendido muito com o pessoal, né, do Instituto Liberdade e Comunidade e com o nosso Grupo Direito e Fraternidade, que funciona como curso de extensão aqui na URGS. Eu iniciaria mencionando um pouco a história da filosofia, o tocante a indicar quando é que certos conceitos aparecem. Por exemplo, eles, em que momento eu vou falar de justiça? Então, tanto David Hume como John Rawls, me perdoem se eu fico citando esses autores, mas como a ideia não é original minha, eu vou fazer essas citações. Eles diziam assim, quando é que eu falo em justiça? E eles diziam, olha, eu falo em justiça quando se apresentam duas circunstâncias. E daí a gente fala em circunstâncias da justiça. A primeira delas é a escassez. Tá? Aqui em casa não se discute quem vai pegar qual fatia do bolo se o bolo está sobrando. Tá? Ou seja, a determinação de o que é devido a cada um, que é a matéria da justiça, só se coloca diante de uma situação de escassez. Quando tem bolo sobrando, cada um pega o que quer. Não precisamos repartir, não precisamos dividir, não precisamos partilhar. Mas também é um outro item aqui. Tem que ter um certo... a justiça se coloca se as pessoas são minimamente autointeressadas. Ou seja, se alguém não tem nenhum interesse no bolo, tá bem? Ou é tão generoso que sempre prefere que o outro coma o bolo primeiro, também não se fala em justiça. Também não há necessidade de uma regra de partilha. Tá bem? Então essas seriam as circunstâncias da justiça. Escassez e um autointeresse moderado. Tá bem?
A partir daí, autores do século XX, como Jeremy Waldron, né? Mas a gente pode pegar antes dele o Hobbes. Quando eles falam da origem da política, eles também mapeiam o que a gente poderia chamar de circunstâncias da política, que também são duas aqui. A primeira delas é a condição de pluralismo. Se há um consenso sobre o que nós devemos fazer todo o tempo, não há necessidade política, não há necessidade de discutir nem de decidir. Tá bem? Então, a primeira circunstância é o pluralismo. A segunda é a necessidade de coordenação, uma necessidade de agir juntos, porque se as pessoas discordam, né, um é vegetariano, o outro quer comer churrasco, e cada um pode ir para um lado, também não há necessidade política, não há necessidade de discutir e de decidir. Então, quais são as circunstâncias da política? O pluralismo e a necessidade de coordenação, a necessidade de agir juntos, tá bem? Então, circunstâncias da justiça, circunstâncias da política, e agora que a gente entra no nosso tópico, circunstâncias da fraternidade. O estado que nós vivemos, a situação que nós vivemos hoje, a situação de pandemia, ela exemplifica com clareza extrema a ideia de circunstâncias da fraternidade. É aqui que aflora o conceito de fraternidade em toda a sua virulência, podemos dizer assim. A primeira circunstância que a gente pode mencionar que faz necessária a introdução do conceito de fraternidade é o que eu vou chamar aqui de vulnerabilidade compartilhada. É quando nós somos obrigados, pela circunstância, a nos colocar na posição do outro, porque nós temos consciência de que a dor, a vulnerabilidade, a miséria, a deficiência do outro são também as nossas deficiências e as nossas limitações. Agora, na situação que nós vivemos hoje da pandemia, quem é que pode se sentir seguro, tá, de que a morte não vai bater a sua porta, tá? E que a morte não é uma possibilidade para si. É uma possibilidade para o outro, uma possibilidade para si. E ela é compartilhada no sentido mais amplo possível, né? A humanidade toda hoje está compartilhando esse tipo de vulnerabilidade. Ninguém vai escapar. Tá? É uma inclusão aqui máxima, tá? Nem por credo religioso, nem por pertença a grupo étnico, nem por posição social. Tá bem? Nós sentimos agora, tá? É uma situação que favorece enormemente a empatia. Por quê? Porque é inevitável que eu me coloque na situação do outro, porque o mal que ameaça o outro também é o mal que me ameaça. Essa é a primeira condição da fraternidade. Tomás de Aquino falava em misericórdia, se me permitem aqui a citação de um outro autor, e ele dizia, os seres humanos, eles tendem a sentir misericórdia. A gente poderia talvez retomar aqui etimologicamente o significado de misericórdia, né? Ela diz respeito tem 3 raízes em latim, né? A ideia de miséria, a ideia de cordis, coração, e o verbo urere, que significa queimar. A misericórdia é queimar com o coração a miséria do outro. Mas a tendência humana de se fazer isso é se eu realmente consigo deslocar-me da minha posição para entrar na posição do outro. Isso acontece quando eu me vejo ameaçado pelo mesmo mal que ele. Por isso ele tem uma frase curiosa, ele diz assim, olha, os que se consideram felizes e fortes, tá, têm pouca misericórdia, porque eles acham que eles se consideram livres do mal que ameaça os outros, tá bem? Mas hoje ninguém se considera feliz ou forte o suficiente para escapar dessa ameaça global. Então, essa é a primeira circunstância da fraternidade, tá? A ideia de vulnerabilidade compartilhada. A segunda circunstância qual é? Porque a gente pode estar numa vulnerabilidade compartilhada, mas o barco está afundando. Todos nós vamos morrer, tá? E o barco está afundando e nós vamos afogar. E, ok, compartilhamos a vulnerabilidade, mas aqui não entra ainda a questão da fraternidade. É como lá na política, temos pluralismo, mas cada um vai poder resolver por si. Não se dá as duas circunstâncias. Qual é a segunda circunstância? A circunstância de uma interdependência extrema. Ou seja, para escapar dessa vulnerabilidade compartilhada, eu preciso da ação do outro. Eu dependo de que o outro haja, e o outro depende de que eu haja também. Vocês viram esse pessoal, por exemplo, o pessoal da saúde, diz assim, nós estamos aqui na linha de frente, enfrentando, né, combatendo esse vírus, mas nós precisamos que vocês fiquem em casa. É impossível. E nós dependemos, até para o nosso bem-estar, para a nossa função e para a nossa saúde, de que vocês fiquem em casa. Não tem essa ideia de que nós dependemos inteiramente deles e eles não dependem de nós. Tá? Eles também dependem de nós. Quando a gente tem a interdependência,
nesse grau extremo, emerge a ideia de fraternidade. O que é a fraternidade aqui para nós? Como é que ela se coloca? A fraternidade se coloca aqui, né? Dentro, a gente discute muito com a Clara, com o pessoal do Direito de Fraternidade, com o pessoal do Liberdade e Comunidade. A gente pode, claro, tem comunhão e direito, a gente pode ter várias definições, mas aqui, para os nossos fins, para esses breves minutos, eu vou definir como solidariedade recíproca, tá bem? Então, eu preciso de solidariedade por quê? Porque eu tenho uma vulnerabilidade. Eu preciso... O que é solidariedade? Assumir a responsabilidade pelo outro. Eu preciso que alguém assuma a responsabilidade por mim. Agora, a gente está numa situação em que todos devem assumir a responsabilidade por todos, porque todos partiram essa vulnerabilidade. Tá? Então, aqui a gente tem a situação da fraternidade. E aqui eu encerraria brevemente, né? Então, só recordando, tá? A gente tem aqui as circunstâncias da justiça, tá? Que são escassez e alto interesse moderado, só para manter um pouco a sistematicidade, né? As circunstâncias da política, pluralismo, necessidade de coordenação, e o que nós podemos falar aqui hoje, circunstâncias da fraternidade, né? Que é a vulnerabilidade compartilhada e a interdependência extrema, a interdependência radical. Isso aqui vai fazer com que, e aqui eu encaminho já o que vai falar a professora Luciana, a professora Clara, e depois nós vamos discutir, encaminha, ela muda o eixo, tá? Da nossa compreensão do direito, dos direitos, tá? Dos rights, dos direitos subjetivos, para a ideia dos deveres, tá? O que eu devo ao outro? É absurdo. Na situação que nós vivemos, a fraternidade exclui, tá? Como a sociedade individualista, na sua normalidade, permite que eu possa ter a invisibilidade do outro, né? Porque ou não preciso dele, ou porque posso exercer meus direitos contra ele. Agora, né, nós temos que exercer os nossos direitos em comum e, portanto, assumir os deveres em relação aos direitos e ao bem-estar dos demais. Tá? E com isso, eu quero encaminhar para a professora Luciane, que vai fazer uma apanhada a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E estou muito ansioso para ouvir também a professora Clara, porque foi ela que introduziu na discussão do direito constitucional brasileiro a questão dos deveres fundamentais. E te agradeço por essa tua grande contribuição, viu, Clara? Me ajudou muito nas minhas reflexões. Tá bem. Então, pessoal, assim, dando seguimento, o professor, então, colocou o cenário muito bem, e eu gostaria de colocar o seguinte: quando a OMS declara que todos estamos vivendo uma pandemia mundial, todos os estados que participam da OMS, 169 estados, se vinculam enfim, a este regulamento internacional e passam a legislar. No caso brasileiro, só em medidas provisórias trabalhistas, nós temos mais de 30. Sendo, claro, 3 ou 4 são as mais importantes, mas primeiro o Estado lançou, indicou que empregados e empregadores tinham que resolver esse problema meio que individualmente, ou seja, dentro do contrato. Depois o Estado não precisa participar, o Estado, assim como todos os outros fizeram, e começou a, então, editar essas medidas provisórias de auxílio. Então, se fala do Corona Voucher para os informais, se fala enfim, de um aporte financeiro para as empresas, se fala em suspensão do contrato, em teletrabalho, e nós nos vimos com essa situação geral. Bem, em maior ou menor medida, todos os estados legislaram de forma semelhante, mas nos questionamos, assim, qual seria o fundamento dessas legislações? Bom, seguiu, obviamente, o regulamento sanitário internacional, mas, e aqui no Brasil foi feita a declaração do estado de pandemia, decreto 6 de 2020, depois a lei 3.979, que declara que nós estamos com uma situação de força maior, e, enfim, e passa-se a legislar assim intensamente, né? Mas qual é o fundamento de todas essas legislações? O que há em comum, já que todos os estados legislam de forma semelhante? Parece-nos que ficou muito claro que, embora isso talvez não seja enunciado explicitamente, que há um fundamento comum com base na natureza humana e com base também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, os estados não podem abandonar os seus cidadãos à própria sorte, especialmente nesse período trágico. E eu leria, né, para vocês o artigo 1º da Declaração Universal, que é uma fundamentação importante, a mais importante,
que define o que é a fraternidade, que depois vai dar suporte jurídico para os nossos textos legislativos. Então, diz assim o artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros num espírito de fraternidade. Bem, aqui nós enunciamos os 3 valores da Revolução Francesa que estão aqui: a liberdade, a igualdade, indignidade e direitos, e também o espírito de fraternidade que deve modular, que deve orientar as ações tanto da liberdade quanto da igualdade. Num estado de pandemia, depois a Declaração Universal vai ter vários artigos falando então dos direitos de igualdade, dos direitos de liberdade, mas no artigo 29 nos parece que essa ideia do artigo 1º ela fica complementada com a ideia de comunidade. O que significa? A gente ouve, porque o estado de calamidade restringe direitos, limita as liberdades individuais, as garantias, em função da supremacia do interesse público, que obviamente aqui a saúde há uma restrição, mas essa restrição ela não é só pelo interesse público, que aliás a OMS diz que cada estado deve procurar respeitar a dignidade dos seus cidadãos, mas também tem a soberania para legislar da forma melhor. Então, não se quer retirar nenhum direito, mas eu tenho que reorganizar, talvez, uma dimensão comunitária desses direitos. E isso está muito claro no fundamento do artigo 29, professora. Eu não sei, a senhora bem sabe mais do que eu, mas assim, aqui os nossos amigos que estão nos ouvindo, talvez convenha lembrar. São 3 partes do artigo 29, que diz o seguinte, vou ler também. Todo ser humano tem deveres para a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. O que significa? A minha personalidade só se desenvolve em comunidade. E, em contrapartida, numa ideia de reciprocidade, como o professor Luiz Fernando falou, eu tenho deveres para com essa comunidade. Esse é o primeiro ponto do artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No segundo ponto do artigo 29, temos o seguinte: no exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano deve estar sujeito apenas a limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o propósito de assegurar o devido reconhecimento e respeito pelas liberdades dos outros e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar geral de uma sociedade democrática. Ou seja, em função de manter uma sociedade democrática funcionando, em função da ordem pública, em função do bem comum dessa comunidade, é que eu posso ter restrições de direitos. Então, isso aqui parece que redimensiona toda essa limitação de direitos individuais. Não é que se justifique indefinidamente, lembrando que a calamidade tem um prazo para terminar, que nós temos ver isso pontualmente como uma exceção no tempo e no espaço, e que esperamos que termine o mais cedo possível. E no terceiro ponto do artigo 29 da Declaração Universal, nós temos o seguinte: esses direitos e liberdades não podem ser exercidos em hipótese alguma contra os propósitos e princípios das Nações Unidas. Qual é o princípio fundamental das Nações Unidas? E nesse caso aqui, representado pela OMS, a manutenção da vida e a saúde de todos os cidadãos num contexto global e num contexto pandêmico, num contexto de exceção. Então, em síntese, professora Clara, eu tenho 2 artigos importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos que me apontam como é possível exercer a fraternidade no momento de pandemia. Primeiro, todos somos livres e iguais e, portanto, não temos mais ou menos direitos que os outros, nós somos iguais e temos que agir em espírito de fraternidade. Isso a gente verifica. Aqui estão os jovens que promoveram esse debate, os Jovens por um Mundo Unido, aqui fazendo as suas atividades, desenvolvendo as suas iniciativas, mesmo online, em vaquinha online, e auxiliando as instituições, e isso se repete ao redor do mundo. Temos essa vivência que podemos ter milhões de exemplos, cada um de nós, mas isso tudo é coroado, então, pelo império do direito. A gente tem o direito que está por trás, e o direito é esse direito fraternal, que aponta que as comunidades têm que se organizar em função desse momento do aspecto comunitário. Então, eu agradeço assim, o convite, Clara, e eu acho que agora é a sua hora de também nos apontar, e depois a gente faz uma segunda rodada. As suas considerações. Agradecendo de novo nesse pessoal,
né, que acredita no mundo unido, na paz, na fraternidade. Clara, muito obrigada, nossa professora querida Clara do Instituto Tiradentes de Aracaju. Clara, então. Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Foi muito bom. A gente faz essa live, obviamente, as ideias surgem, né? Vão fluindo. E é muito bom poder discutir, debater a fraternidade, todas as oportunidades que a gente tem. E para mim também é uma enorme alegria, né? Eu já agradeço também o convite, porque fui uma jovem por um mundo unido, ainda sou uma jovem por um mundo unido, né? A minha vida toda, né? Então, assim, para mim é muito tranquilo estar aqui com vocês nessa noite, não só no aspecto acadêmico, mas também no aspecto espiritual e de crença, né? Dos valores que a gente tem pela frente. Mas, tecnicamente falando, né, vamos trazer aqui alguns debates também. Vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma observação, coloquem aí, né? Lu e o Luiz também podem ler e depois trazer para a gente debater. Sigam, né, falar também, aí escrever alguma dúvida para a gente poder esclarecer. Primeiro, eu agradeço aqui, né, profundamente as falas de Luiz e a fala de Luciane, porque, de fato, tem uma correlação assim, muito, muito próxima com o que eu tenho para falar, já que a gente desenvolve pesquisa já há algum tempo nessa matéria, né? Então, a gente já vem desenvolvendo aí há talvez 10, 15 anos pesquisas, né, envolvendo o direito à relação, direito à fraternidade, né? E por que estudar a fraternidade? Por que trabalhar com a fraternidade enquanto categoria jurídica, né? Então, esse ponto é um ponto bastante interessante. Recentemente eu estava lendo alguns textos, né, do Lipovetsky, e tem uma parte interessante que o Luiz aí também deve assim, gostar, e também não sei se ele gosta do Lipovetsky, mas eu gosto de algumas leituras dele, que ele falava do e o supermodernidade, e que a gente não consegue enxergar o outro dentro desse contexto. Mas aí eu pego a fala dele, né, que ele fala do crepúsculo do dever, que vocês vão entender que tem tudo a ver com a minha fala, né? Quando o Lipovetsky ele fala do crepúsculo do dever e ele traz essa realidade, me parece que agora a gente consegue dar uma retomada com a fraternidade a esse cenário, né? E a gente consegue ressignificar um pouco esse cenário. E por que eu digo isso? Né? A gente começou a falar em estado de calamidade pública e princípio jurídico da fraternidade. E a primeira coisa que vocês poderiam pensar, mas o que é que tem a ver, né, o de calamidade pública com um princípio jurídico? Fraternidade não é um aspecto cristão, não é um aspecto... Na verdade, a gente retira, né? A gente não que a gente retire completamente, porque isso é impossível, mas a gente tenta dar uma carga, né, de significado efetivamente jurídico para a fraternidade para explicar o momento que a gente está também vivenciando hoje. Primeiro ponto que eu acho importante, eu trabalho com direito constitucional já há alguns anos, é que vocês não confundam, né? Dentro do estado de calamidade pública, ele entra dentro do sistema constitucional de crises, obviamente. Mas o sistema constitucional propriamente dito, né, que está previsto na Constituição, ele só tem 3 vertentes, que é a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. É importante que vocês percebam que a gente não está em nenhuma dessas 3 circunstâncias, né? A gente não está nem no estado de defesa, nem no estado de sítio, nem em intervenção federal. Mas a gente está numa circunstância específica que a gente chama de estado de exceção lato sensu. A gente poderia chamar, né, estado de exceção lato sensu. Por quê? Porque foi decretado um estado de calamidade pública é que é possível. Como uma forma, na verdade, de limitação propriamente dita, porque nenhum direito é absoluto. Não existe direitos absolutos, tá? E por não existirem direitos absolutos, a gente precisa efetivamente dar um sentido, um significado, né, para essas restrições a partir do princípio da proporcionalidade. Ou seja, a restrição tem que ser adequada, tem que ser proporcional, né, em sentido estrito, ela tem que ser necessária. E todo esse contexto, ele é observado, tá? Dentro desse nosso cenário atual.
Então, as restrições a direitos, por mais que a gente, muitas vezes a gente fala, isolamento social, restrições às empresas, é um absurdo que o Estado vem fazendo, tem vários debates, né, nesse cenário, mas é importante que a gente entenda que não há direito absoluto. Se a gente vive em um Estado de direito, necessariamente haverá restrição. Necessariamente haverá restrição. Mas a gente está num contexto totalmente diferenciado, né? Totalmente diferenciado. Porque a restrição agora é necessária, né? É necessária para que a gente viva em comunidade. E aí a gente faz a relação com o que o Lu colocou, né? Então, e por que eu tenho que entender esse contexto? Qual é a importância disso, né? A importância é entender que, como eu vivo em comunidade, eu tenho uma corresponsabilidade social. Né? E essa corresponsabilidade social traz para a gente exatamente a compreensão de que, por trás da fraternidade, ou como eu poderia dizer que a legitimidade do dever é a fraternidade. Quando a gente fala de deveres, né, deveres fundamentais, não apenas direitos, e é importante que vocês lembrem que o artigo 5º, ele vai falar de direito e dever, ele não fala apenas de direitos, ele coloca direitos e deveres individuais. Né? Quando a gente traz essa noção de dever, não é uma noção de Estado dominador, né, ou aquele Estado... Não é essa a percepção. É a percepção de que existe uma corresponsabilidade dentro da sociedade para que os direitos eles consigam até ser exercidos. Né? E o momento que a gente vive é deixar isso muito claro, muito claro. Se nós tivéssemos no Brasil, basta uma reflexão, se nós tivéssemos no Brasil um grau de desigualdade menor, como bem pontuou o Barzotto no início, né? Um grau de desigualdade menor, obviamente que estaríamos numa situação um pouco menos, né, dolorosa. E a nossa dor é a dor do outro. Necessariamente, não tem como. Quando você vê, é impossível, me parece, né, para um ser humano, ver um relato, né, lá no jornal, 500 mortos, 600 mortos, pessoas na fila esperando para receber o benefício assistencial. Poxa, se nós não tivéssemos essa desigualdade, né? Ou seja, se a gente já tivesse uma desigualdade menor no Estado democrático, obviamente que a gente sofreria menos. E é esse o caminho do que todos sejam um. É esse o caminho do que se quer com a Semana do Mundo Unido. É exatamente o que a gente pretende. Veja, o que a gente entende, né, dentro da Semana do Mundo Unido é o que a gente tenta efetivamente alcançar pelos deveres de fraternidade, né? Que Luciano e que Barzotto colocou como uma solidariedade recíproca nesse momento, e é sim uma solidariedade recíproca, né? Muito embora a gente entenda que a solidariedade, ela normalmente ela é unilateral, quando o Barzotto ele coloca a reciprocidade, ele traz a fraternidade, porque ele horizontaliza isso, né? Eu enxergo o outro como um outro eu, isso é a fraternidade, né? Então, só para vocês entenderem, então, os pontos que a gente está trabalhando aqui na live. O estado de calamidade pública, ele está dentro de um cenário, né, de estado de exceção. É um estado de exceção lato sensu, que a gente chama. Não se enquadra, a gente não, tecnicamente falando, né, no direito constitucional, eu não consigo enxergar uma possibilidade de estado de sítio, não consigo enxergar uma possibilidade no 137 da Constituição. Por que não consigo enxergar uma possibilidade de estado de sítio? Porque tem princípios específicos que não se aplicam aqui nesse momento, e até porque também o grande objetivo do estado de sítio é restringir direitos, restringir, né, limitar, aumentar o isolamento social, e o nosso presidente não quer isso. Mas, tirando essa vertente, né, de que efetivamente não se quer mais restrição, né, do que já está posto, né, e quem vai decretar é o presidente com autorização do Congresso Nacional, né, o estado de sítio. Então, não teríamos uma situação de estado de sítio. Nós estamos dentro de uma situação de estado de calamidade pública, em que é possível, sim, restringir direitos. Na verdade, é importante que se diga que, num momento de situação de ausência de excepcionalidade constitucional, já é possível restringir direitos. No momento de excepcionalidade, eu posso restringir um pouco a mais com outros fundamentos, né? Na verdade, eu vou dar uma fundamentação constitucional diferenciada para essa restrição, para esse momento específico. Então, vamos colocar, por exemplo, é um ponto até bastante polêmico, né? A restrição à liberdade religiosa. Que a Constituição, é bom que se diga, não permite essa restrição sequer em momentos de estado de defesa e estado de sítio. Ela não permite a restrição à liberdade religiosa, não está lá no rol, né, das restrições possíveis de direitos fundamentais.
Aí vocês me perguntam, mas por que, Clara, que eu posso restringir a liberdade religiosa nesse momento? Por conta do dever de fraternidade. Porque como bem colocou, a interdependência, o Barzotto bem colocou, a interdependência ela é tão grande, que se eu efetivamente não cumprir o meu dever em comunidade, em sociedade, eu vou atingir o outro. E perceba, nesse momento nós não temos liberdade. Veja, a liberdade que eu quero dizer a liberdade está totalmente correlacionada com a igualdade e a fraternidade nesse momento. Porque como é que eu vou dizer que eu sou livre se eu não posso ir na padaria comprar um pão? Como é que eu vou dizer que eu sou livre se eu não posso sair para passear nesse momento? Mas entenda, você é livre dentro da tríade. Você não é livre fora da tríade. É esse o ponto que a gente precisa entender. Que dentro da tríade e dentro da, como bem pontuou Luciane, da comunidade, que significa bem de todos, né? Que significa que nós estamos vivendo ali em comum unidade, né? Então, dentro daquela comum unidade, eu consigo efetivamente entender o porquê, né? Dos deveres, da exigência desses deveres de solidariedade, deveres de fraternidade. E percebam, o que a gente quer nesse momento não é retirar a função do Estado. O Estado, ele tem deveres, né? E isso está muito claro nesse momento, né? Por mais hipócrita que seja o Estado, né, de direito, em qualquer país que a gente veja aí, e o nosso não está muito longe disso, me perdoem aí a verdade, né, do momento, mas a gente sente a dor, né, de estar dentro desse momento de um Estado democrático que está sofrido, que vem sofrendo, as instituições vêm sofrendo, né? Então, dentro desse contexto, a gente consegue muito bem perceber que é, sim, necessária a fraternidade para ressignificar o direito, para ressignificar todo esse contexto, para que a gente consiga compreender e entender que o Estado tem que cumprir os deveres dele também. E vem cumprindo da medida do possível, né? Criou o benefício assistencial. Se nós já tivéssemos a renda mínima universal, né, a renda básica universal, se a gente já tivesse a renda básica, talvez não precisasse desse benefício assistencial. Concordam? Se a gente já tivesse, e até interessante, o Barzotto escreveu um artigo, quando ele fala, né, do conceito de fraternidade, um artigo, aquele livro azulzinho que a gente produziu há uns 3 anos atrás, ele coloca a renda lá da França, né? Na França tem a renda universal, que é um exemplo de fraternidade. Mas veja, previamente, o Estado francês ele já tinha verificado a necessidade de uma renda básica universal para efetivamente, né, não chegar nessa situação. E aí a gente chega numa situação de miserabilidade. E que o Estado tem que entender, olha, o Estado não é o detentor, né? A gente não está mais naquela ideia de Estado sou eu, não, né? Então, a gente está na ideia de um Estado democrático. E para ser Estado democrático, a gente precisa de direitos e de deveres. Essa correlação, ela é necessária dentro de um Estado democrático. Não tem como se falar em democracia sem esses dois caminharem em conjunto. Eu trouxe aqui, eu estava lendo o Austin, né? E, lógico, tem outra perspectiva, é uma escola positivista de Oxford, então não tem muita relação direta com o que a gente quer aqui. Mas o Austin já dizia, direitos subjetivos e deveres são mandados que provêm de uma comunidade política independente. Olha, direitos e deveres são mandados que provêm de uma comunidade política independente, que é o que a gente objetiva com o Estado democrático. Né? O que a gente tenta efetivamente, né? o que a gente intenciona, o que é o objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária. Né? Ou seja, a gente alcançar esse objetivo é uma tarefa árdua. E dentro do nosso contexto atual é uma tarefa ainda mais árdua, né? Ainda mais difícil. E a gente não sabe mais, a gente não tem mais um contexto do que vai ser, o que está por vir. Mas muito bem colocou o Barzotto quando ele disse: a gente nunca viu tão claramente a fraternidade, né? E sorte a nossa que estudamos a fraternidade, Barzotto e Lu. Sorte a nossa. Por quê? Porque a gente consegue ter esperança dentro de um contexto desesperador. Né? A gente consegue ir além, enxergar, é possível. Precisamos, obviamente, né, que as instituições enxerguem isso. E pouco a pouco as instituições vêm fazendo. Né? A gente tem o ministro Reinaldo, que no STJ vem defendendo a bandeira da fraternidade. A própria concepção de solidariedade que está difundida aí no direito civil, não é bem a ideia que a gente tem, mas a própria concepção de solidariedade volta à tona, nos né? sociais também. Exatamente. Sim. O federalismo cooperativo, ele ganhou ênfase no nosso momento. Quando que a gente pensaria
que a federação iria efetivamente ser a federação. Só teve essa saída, né? Nesse momento, nós estamos vivendo uma federação, finalmente. Porque antes era tudo centralizado na União. Mas agora... Até porque, claro, assim, só desculpe interromper, mas é porque a ideia é a seguinte, na saúde todos legislam concorrentemente. Eu penso que a saúde ele é um bem jurídico fraternal por excelência, porque ela é direito e dever de todos, assim define a Constituição. E é isso que a gente está vivendo, então, essa questão da saúde como direito e deveres de todos. E uma outra coisa, claro, assim, já na primeira live que eu falei, eu comentei que, para mim, a saúde tinha como sendo o bem relevante de supremacia do interesse público. Então, me parecia que tudo estava em função dessa supremacia. E o papel do Estado, assim, central e fundamental para garantir isso que tu disseste, os direitos sociais, os direitos individuais e reorganizá-los nessa forma coordenada que o professor Luiz Fernando falou no início, para podermos superar, dentro do Estado de Direito, com certas restrições, esse momento. Mas me parece que agora, estudando para essa live, enfim, pensando no princípio da fraternidade, a dimensão comunitária é mais importante que a dimensão estatal, ou seja, do direito público, da parte do Estado. Ou seja, eu tenho que a ideia de cooperação e de coordenação, ela me parece maior e ela justifica mais, me parece mais fundamental para justificar o direito à saúde nessa situação e para justificar o direito à saúde numa dimensão fraternal. Me parece que a comunidade, ou seja, o exercício dos direitos em função da comunidade, do bem comum, é que seja fundamental. E é isso que a gente está vendo na sociedade, nos nossos debates. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Sei que o professor Luiz Fernando também tem a dizer. É um pouco, sim, é melhor, porque a gente tem ainda... Não, mas a gente está bem. Temos 20 minutos ainda, dá para a gente debater um pouquinho. Me lembro quando a Clara deu o exemplo, né, que a gente tem na nossa Constituição, de um modo um pouco falacioso, né? Não havia clareza, digamos assim, do alcance da fraternidade quando colocava, acho que o 196, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado. E a Clara me dava o exemplo do mosquito da dengue, e foi um excelente exemplo, dizendo, olha, cara, não tem como o Estado, para garantir a extinção do mosquito da dengue, possa ser o único agente responsável por produzir a saúde nesse setor, nessa dimensão. É impossível. As pessoas vão ter que se engajar. Então, claro, se um dia se fraternalistas escrevesse a Constituição, eu ia colocar, olha, a saúde é direito de todos e dever de todos. Tá? E o Estado terá um papel subsidiário aqui. Agora, a situação que nós vivemos hoje, então, o Estado pode agir o que ele quiser, entendeu? O welfare state pode atuar na Suécia. Se as pessoas não ficarem em casa... Na Inglaterra que tem um Estado social forte, se não ficarem em casa, todos ficam doentes. É o segundo lugar onde tem mais mortes. Né? E é isso que a gente está vendo. Continua nisso. Tá? Exatamente. Outra coisa que eu acho bastante interessante, Luiz, além dessa perspectiva, é a ideia de que, assim, a gente está num momento que, por mais liberal que você seja, o neoliberal, assim, bem forte, ele não consegue mais dar uma resposta neoliberal para o problema. Entenda, se eu sou neoliberal, né? Então vamos imaginar, obviamente que não é essa minha perspectiva, né? Que a gente está defendendo o Estado fraternal, mas uma perspectiva neoliberal, ela não se sustenta dentro desse contexto de crise. E aí aí eu volto para a tua fala, né, da interdependência. A interdependência é tão grande que eu dependo do outro. Vejam as empresas, o que aconteceu com as empresas, né? O que aconteceu com o turismo. E a gente vai ter que repensar tudo. Vai ter que parar tudo que a gente precisa repensar, né, o modelo. Vai ter que repensar a forma, dentro do direito do trabalho, né, essa forma de subordinação existente, né, a relação existente empregado-empregador. O teletrabalho que virou... Exatamente, total. E outra, a dependência de um para o outro. Sindicato, a necessidade da atuação. A necessidade, exatamente, defendendo os direitos do trabalhador. Mas a relação disso é muito forte. É muito forte. Por quê? Porque eu preciso chegar e dizer, olha, meu funcionário, né, meu empregado, eu preciso de você nesse momento. Eu posso te ajudar, mas eu não posso te ajudar por 3 meses, porque minha empresa está fechada por 3 meses. É uma situação que a gente entende o dever de responsabilidade social claramente.
né? Então, eu não posso ser mais funcionário tão somente, né? E isso também tem que ser a visão do empresário. O empresário tem que ressignificar a postura dele, tem que rever a postura dele diante do outro, né? Entender que ele depende do seu funcionário, né? E ali é um outro eu. Aí entra, veja, e é dificílimo a gente falar de fraternidade nas relações de trabalho, porque há, na verdade, muito mais uma solidariedade do que uma fraternidade. Mas esse é um momento em que, na relação trabalhista, eu tenho que ter fraternidade. Porque eu tenho que ter uma horizontalidade do empregado entender, olha, a empresa está nessa situação, né? E a gente vai fazer o que a gente pode fazer. E não só, Clara, o trabalhador aqui ele é um cidadão. Ele é cidadão com outras necessidades sociais, né? Ali o nosso artigo 6º. Então, ele está compartilhando esse sofrimento com toda a sociedade. Não, é difícil a gente... Não é que se quer dizer que ele precise isso. O Estado tem que vir aportar para diminuir esse sofrimento. Mas, tecnicamente, ou enfim, existencialmente, ele está colocado lado a lado, né, com os outros cidadãos. Exatamente. Vai ser lançado na sua família, com os idosos, que são outros vulneráveis, com as crianças, que também vão ter a sua vulnerabilidade. Então, é um movimento eu diria, desse trabalhador que tem que voltar-se para uma cidadania universal, né? Isso aí, Luiz. Aqui a questão eu gostei do exemplo da Clara, né, das relações de trabalho, que até agora eram vistas como relações solidárias, né? O empregador tem uma série de deveres em relação ao empregado, que se vê só ele na posição de vulnerabilidade e fragilidade. A gente viu que agora generalizou, né? Universalizou a fragilidade e a vulnerabilidade. É a primeira circunstância da fraternidade, né? A ideia de uma vulnerabilidade compartilhada. E aí a ideia a questão da interdependência recíproca. A Clara colocou bem, olha, é impossível que o empregador aqui arque com todo o ônus. É impossível. Tá? Ele vai ter que partilhar poder e partilhar responsabilidade. E o empregado vai ter que assumir... Se define o empregador, né, como aquele que assume os riscos do empreendimento. Né? Agora, o empregado também vai assumir os riscos do empreendimento. Então, realmente, a pandemia... ela nos colocou em circunstâncias de fraternidade. E como você apontou muito bem, o direito terá que ser reestruturado a partir disso. O princípio da fraternidade é inerente, né, à experiência jurídica. Tá? Está no direito, já é uma situação de fraternidade. Por quê? Porque todos nós precisamos do direito. Eu gosto da frase do Cícero que diz assim, qual é o contrário do direito? Qual é o contrário do ius? É a vis, é a força, é a violência. Então, a primeira necessidade do ser humano, a Hannah Arendt fala assim, não, a gente tem o direito a ter direitos. Não, a gente tem o direito ao direito. Tá? Só que o direito depende de cada um de nós. Tá? Quem dá positividade ao direito somos todos nós. Eu não quero cumprir uma lei, cometi um crime. Bom, o policial não quer me autuar. O promotor não quer me acusar, o juiz não vai me julgar, quem vai executar a pena também não vai fazer isso. O direito o direito é uma resposta também, né, às circunstâncias da fraternidade, né? E ele também ele é o sinal de uma vulnerabilidade compartilhada. Todos nós queremos viver no direito. O bandido gostaria que fosse respeitada a sua propriedade, né? E aqui a gente vê a interdependência extrema. Interessante que a situação de pandemia colocou bem isso, né? Por mais restrições que se faça o Estado, é impossível que a responsabilidade, a Clara colocou bem, né? Corresponsabilidade social. É impossível que ele assuma responsabilidade pelo nosso bem. É impossível que ele seja completamente solidário. E não vai colocar a máscara nas pessoas. Ou fazer com que elas lavem as mãos. Tá? Aqui a gente tem essa ideia de interdependência extrema. Tá? Como diz a Clara, curiosamente, involuntariamente, dolorosamente, né, Clara? Quem estudou a fraternidade estava preparado conceitualmente para viver esse tema, se não existencialmente. Tá? Onde alguns começam a falar em estado de exceção, restrição de direitos. Tá? A gente está dizendo, olha, talvez aqui a gente consiga ver maior clareza no que significa um estado de direito. Tá bem? Com uma resposta a uma necessidade que todos nós temos de direito, né? Do direito em princípio. Tá? Isso mesmo. E quer aí, falar, Clara, Lu? Não, eu acho que isso aí já coloca toda a questão, né? Então, eu acho importante lembrar. Então, o artigo 1º, se todos, né, nascemos livres e iguais
né, estamos sujeitos a necessidade de tratar. Agora a gente tem uma necessidade, nós somos livres e iguais, mas nós temos necessidade de tratar os outros com espírito de fraternidade. Nós vemos que, à medida que um não faça isso, nós todos estamos em risco, né? Então, a sociedade do risco ela tem que se redimensionar por essa ideia de fraternidade, né? E aí, de novo, eu vou para o artigo 29 da Declaração Universal. Essas restrições todas, Claras, que tu muito bem explicaste para quem está nos ouvindo aqui, os nossos amigos, elas são importantes, porque elas limitam a liberdade, não por si só, mas em função do bem comum da comunidade. Tá? Então, o bem comum da comunidade é imposto pela supremacia do interesse público, que é o Estado. Que, aliás, é ali no inciso 2 do artigo 29, a única justificativa para que eu limite as liberdades individuais é justamente o bem comum. Então, só para quem entrou agora, recordando um pouco esse debate. E eu acho assim que a gente já está praticamente encerrando, porque a gente entrou no horário, uns 5 minutos antes. Eu acho que era isso, Clara. Talvez assim, passar por umas considerações finais e aí a gente já encerra. Eu só queria deixar claro também aqui para quem está ouvindo, quem entrou depois, né? Que quando a gente fala em restrição de direitos e deveres, obviamente que o Estado ele tem que ser limitado, né? A gente não está falando em poder absoluto estatal de forma alguma, tá? Então, assim, é importante que se diga que se o Estado restringe de maneira excessiva, desproporcional, desarrazoada, tem que haver a correção jurisdicional, no caso, né? Então, assim, não tem saída. Como, né, a gente tem o limite, né, de um poder em relação ao outro, existe essa, né, a balança dos pesos e contrapesos, a gente vai fazer isso e a gente tem visto que a jurisprudência de crise está direto, né? A gente está vivendo um momento de, literalmente, jurisprudência de crise pelo STF. Todo dia o STF tem que decidir... A gente espera que seja de crise, né? Que seja realmente de exatamente, crise e que seja temporal. Claro, não, sem dúvida, né? E eu pontuo jurisprudência de crise porque estamos numa crise e que todo dia tem decisão que muitas vezes pode até extrapolar, né, Luiz, aí o limite do que a gente consegue entender como razoável, mas é necessário também a jurisprudência de crise no momento de crise, se a gente tem um executivo, um legislativo que muitas vezes quer se exceder nas restrições de direitos, né? Então, só para deixar claro que a gente não está defendendo aqui um Estado que venha restringir, uma restrição exagerada, de forma alguma. A gente está fazendo Clara, um recorte. Com o perigo de incluir temas que não são da urgência, da relevância, da necessidade do momento, para legislar certas coisas que talvez não sejam necessárias agora. Exatamente. Então, esse juízo de oportunidade e conveniência, né, embora ele existe, ele precisa funcionar também em termos de um telos, de uma razão de ser e de uma determinação fraternal. As limitações são em função da comunidade, em função da supremacia da saúde, do interesse público e da saúde, mas não em função do interesse eleitoral de A, B ou C ou de outros interesses. Então, esse problema, assim, então, da crise ser utilizada assim, para resolver situações extra-crises e situações pontuais e de certos interesses que não são coletivos, né? Exatamente. Eu tenho até dúvidas se a emenda constitucional seria possível nesse momento, né? Muito embora não esteja expresso, né? Que a emenda, o artigo 60 ele diz que é limite circunstancial, estado de defeito, estado de sítio e intervenção federal. A gente não está em nenhuma das 3 circunstâncias, a gente está num estado de calamidade pública, mas nesse estado é um estado de exceção. Né? A gente está numa situação excepcional. Então, eu posso emendar a Constituição para o orçamento de guerra, por exemplo? É uma questão. Mas, enfim, para dizer que a gente tem que ter cuidado. Né? E não é o que a gente está defendendo. O que a gente defende a gente quer... O filtro é a fraternidade. O filtro é a fraternidade. Né? Proporcionalidade passando pela fraternidade. Daí, eu quero deixar bem clara, assim, também a posição aqui, eu acho que... Não, a Clara colocou bem, né? Vamos deixar as coisas bem claras. O que a gente pode... Alguns podem se apropriar, né? Dessa situação, dessa circunstância de fraternidade para querer aumentar o seu poder, né? Então, dizendo assim, o Estado... Se fala, acho que o Harari fala isso, né? Corona ditaduras, né? Onde você aproveita uma situação excepcional para incrementar o poder do Estado. Exatamente. Mas
Mas isso aí é que tá. Quem fala em fraternidade já está vacinado contra isso. Porque ele coloca o papel do Estado como importante, mas subsidiário, entendeu? O protagonista é o cidadão. É interdependência recíproca, entendeu? Então, Perfeito. a Clara fala assim, a gente vai ressignificar o papel do Estado. Bom, a gente vai ressignificar toda a sociedade, né? E aqui as minhas últimas palavras, né? E agradecendo também as colegas e todos os comentários que estão aqui, a ideia é que a gente foi colocado numa situação onde, digamos assim, a humanidade comum ela aflora de tal modo que não faz mais muito sentido, talvez só um sentido analítico ou teórico, mas não há mais nenhum sentido prático em você separar o seu bem do bem do outro, tá? O bem comum do bem individual, tá? A própria noção de uma separação rígida entre direitos e deveres também cai por terra. E a ideia é que eu possa me realizar como pessoa, né, ou possa fruir a liberdade e a igualdade fora do horizonte de fraternidade, também é palpável, é evidente, é manifesto que isso se tornou impossível. Tá? Não existe a minha saúde agora. Né? Eu gosto de uma expressão do Hegel, aqui eu termino a intervenção. Né? Na fenomenologia do espírito, ele fala assim, um eu que é um nós. A fraternidade, a circunstância da fraternidade, ela coloca como imperativo, né, que eu consiga inserir o meu eu no nós. Não existe mais a minha saúde, só existe a nossa saúde para ficar na questão da pandemia. Clara, eu lembrei de uma situação aqui, que a gente comenta muito nos nossos grupos, a gente fala muito da regra das regras, né, que a fraternidade tem uma regra. E ela pontua, ela orienta a atuação das outras regras, que é a máxima: faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você, e não faça aos outros o que não gostaria que fosse feito a você. Então, a regra de ouro aqui, ela se torna uma baliza nesse comportamento, uma baliza de proporcionalidade, uma baliza para atuação judicial, uma baliza para atuação legislativa e uma baliza para atuação do executivo, ou seja, para todo o Estado, tá? Enquanto poderes organizados, também se torna a baliza do nosso comportamento concreto. Então, não faça aos outros, ou seja, o que não queres que seja feito a ti, significa que cumpra as exigências do bem comum, que são ficar em casa, se restrinja a fazer o que é possível ser feito na melhor medida possível, como um retorno. Né? Assim, aqui na nossa casa a gente está lutando para que não sobre comida, para que não se ponha fora comida, para que se economize enfim, se participe dessas situações de solidariedade, sim, até porque a gente tem filhos para educar. Então, que esse seja um momento educativo, né? Eu digo, o nosso lar se tornou coworking, né? A gente tem que dividir o computador, a gente tem que dividir a sala, a gente tem que dividir os espaços e os tempos. Então, aquilo que a gente falou assim da revolução tecnológica veio para dentro da nossa casa, mas que a gente aproveite esse momento e essas tecnologias, então, para realmente transformar esse mundo mais unido, colocando em prática a regra de ouro. 100% a regra de ouro, ela revela a eficácia dos direitos, né? E das situações. Então, eu diria isso. E para fechar também, eu gostaria de dizer que a defesa, de forma alguma, só para deixar muito claro, não é de Estado exceção, Estado autoritário, não é essa a defesa é de um Estado fraternal. Ou seja, em que os direitos e os deveres eles são filtrados pela fraternidade. Ou seja, eles passam pelo filtro da fraternidade e, obviamente, dentro do tripé, liberdade, igualdade e fraternidade. A gente não faz defesa, ao contrário, a gente defende a Constituição na sua essência, né? Ou seja, a Constituição do jeito que ela é, inclusive com a leitura do preâmbulo que traz a Constituição da Sociedade Fraterna. São essas minhas considerações. Obrigada, viu? Foi ótimo. Pessoal, muito obrigada aqui, agradeço. Olha, vejo alunos, vejo servidores, vejo os jovens aqui do movimento Jovens por um Mundo Unido, os GEM aqui, olha só, o pessoal de Sergipe, de São Paulo, Brasil todo, o Isaac de Fortaleza. Muito obrigada, gente, agradeço muitíssimo. E vou agradecer de novo a Ângela e a Manu que nos convidaram e que nos deram a oportunidade de falar sobre esse princípio belíssimo, que é um princípio jurídico e que não deve ser esquecido, né? Como dizia a Monozuf, como diz também o Antônio Baggio, que muito escreveu sobre isso, que não pode ser o terceiro esquecido da Revolução Francesa. Ele tem que ser lembrado e é o momento dele. Então, é o momento da gente firmar
tanto juridicamente como socialmente, como sociedade, esse princípio. Então, muito obrigada, Clara, foi uma alegria, tá? E agradeço alegria a foi todos, minha. então, que participaram. Grande Tchau, abraço. tchau, tá Clara. bom. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.